O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos capítulo de número 5, a partir do versículo 14. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Amém? Meus irmãos, o texto vai falar de um certo homem que estava vivendo uma vida impensável, meus irmãos, para qualquer um de nós, aonde o poder das trevas escravizava a vida daquele homem de uma maneira que não dá para acreditar, irmão, que se olhar somente para o texto, é como que se você duvidasse que essa história realmente fosse real, mas é uma história real, é uma história verdadeira, onde a palavra de Deus vai descrever o quão horrível é estar nas mãos, estar sob o poder das trevas, irmão, escravizado. A Bíblia vai relatar que este homem, dentro desse lugar chamado Gadara, desta cidade, que fazia parte de um território chamado Decápolis, era um conjunto de 10 cidades, uma província, um conjunto de 10 cidades, e esse homem habitava naquele lugar. A Bíblia diz, irmão, que esse homem, ele dava muito trabalho às pessoas daquele lugar. O texto diz que as pessoas prendiam aquele homem com correntes de ferro, grilhões de ferro, prendia as suas mãos e os seus pés. Mas os espíritos ruins que habitavam naquele homem davam uma força sobrenatural a ele, que ele quebrava as correntes. Não adiantava prender aquele homem, pois ele muitas vezes, como o texto relata, ele conseguia escapar. Aquele homem, ele andava sem roupas, sujo,
O texto diz que ele se cortava propositalmente com pedras. Agora imagine a cena, irmão, ver um ser humano todo cortado, sem roupa, sujo. E como se não bastasse, este homem morava em um cemitério, irmão. Ele morava nos sepulcros. Veja a condição que o espírito ruim, que os espíritos malignos deixavam a vida deste homem. E eu estive meditando neste texto, este território chamado Decápolis, esse conjunto de 10 cidades, que ficava do outro lado da margem do rio, do lago. De um lado ficava o povo judeu, e do outro lado, majoritariamente, este povo não judeu, o povo gentil, um povo que não servia a Deus, que não conhecia Deus, um povo que estava afastado do conhecimento de Deus. Então perceba, de um lado tinha o povo que servia a Deus, o povo que conhecia a palavra de Deus, e do outro lado havia este povo que não servia a Deus. E agora, irmão, você vai ver que os demônios, eles amam, irmão, ficar no lugar onde não tem servos e servas de Deus. Aleluia. Preste bastante atenção. Os demônios faziam festa no território de Decápolis. Porque em Decápolis não havia a lei de Deus, não havia palavra. Em Decápolis não havia orações. É impressionante, porque se você vai estudar o texto, você vai perceber que em Decápolis, nessas 10 cidades que ficavam do outro lado da margem, não havia judeu, não havia povo de Deus nenhum. As pessoas ali eram pagãs. E observe que os demônios, eles se acumularam naquele lugar. E por quê, irmão? Porque naquele lugar não havia pregação da palavra. Naquele lugar não havia oração. E ali os demônios gostavam de ficar ali. Mas Jesus, irmão, ele é tremendo. Jesus pega seus discípulos, põe no barco e diz: vamos para o outro lado. Fazer o que, Jesus? Não, vamos lá do outro lado. O outro lado está precisando que a gente vá lá. Aonde não há, irmão, pregação, aonde não há oração, onde não há culto, onde não há presença de Deus, irmão, o diabo faz festa. A Bíblia diz, irmão, que havia uma legião de demônios dentro deste homem. Uma legião. Alguns acreditam que era cerca de 2.000 espíritos ruins dentro de um ser humano. Você consegue imaginar isso? 2.000 demônios dentro de um ser humano, destruindo a vida dele, fazendo a festa, achando que a vida daquele homem já estava dominada. Não havia ninguém em Decápolis que pudesse fazer nada. E era tudo que o inimigo queria, essa separação. Do lado de lá estão os crentes, aqui está o meu povo. Lá é o povo de Deus, aqui é meu povo. E fica aí essa separação, glória. A margem, o rio, o mar da Galileia está dividindo. Do lado aí está o povo de Deus, aqui é meu povo. E o diabo dizendo assim é que está bom. Aleluia. Aleluia. Do lado ficam os crentes servindo o Deus dele, e aqui é o meu pessoal.
Mas a proposta do Evangelho, irmão, aleluia, não é esta. A proposta do Evangelho de Cristo é a gente ir no território do inimigo, aleluia, para resgatar as almas, irmão. Tudo que o diabo quer é botar alguma coisa no meio para dividir crente de um lado e ímpio do outro. Aleluia. A religião representa o lago, irmão, de Genezaré, que separa os crentes de um lado, os ímpios do outro. O diabo fica achando que o povo é dele e Deus lá com o povo dele. Mas Jesus diz: o Evangelho não é assim. O Evangelho é resgate. O Evangelho é ir no território do inimigo e tirar as almas de lá. Tudo que o diabo quer isso, é fazer essa separação. Crente para um lado, pecador para o outro. Mas Jesus está dizendo: não. O Evangelho é resgate. Vamos para o outro lado, para o território do inimigo, porque tem uma vida lá que precisa ser liberta. E Jesus, ele vai até o outro lado da margem. E a Bíblia diz: quando Jesus sai do barco e põe o pé na areia, os demônios que estão no homem vêm correndo até Jesus, se ajoelha nos pés de Jesus e o adora. A Bíblia diz, irmão, que todo mundo tinha medo desse endemoniado. Ele era agressivo, ele tinha muita força. Mas quando Jesus botou o pé na areia, no território de Decápolis, o demônio, ele sabe, irmão, que ele só pode dominar enquanto Jesus não chega. A partir do momento que Jesus bota o pé, ele sabe que agora o território, o domínio pertence a Jesus. Aleluia. Tem lugar, irmão, que o demônio estava dominando. Aleluia. Oh, glória. É porque, aleluia, aleluia, o diabo está assim: desse lado aqui é meu. Aleluia. Do lado de lá, na rua 6 é de Deus. A rua 7 é minha, aleluia. Aí Jesus diz assim: não, o Evangelho não é isto. A rua 7 também é minha, aleluia. Enquanto não tinha ninguém, aleluia, trazendo a palavra, orando, intercedendo, o demônio fazia festa. Mas depois, glória, mas depois que acabou a separação e a barreira, e Jesus, aleluia, através da mensagem, da pregação, da adoração, pisou, aleluia, no território, o demônio vai embora, irmão. Os demônios vão embora. Aleluia. As coisas mudam. Aleluia. Vamos entender o texto, irmão. Aí Jesus pisa no território que antes era do inimigo. E os demônios vêm correndo para adorar Jesus. Se ajoelha. Ó, irmão, um homem que não obedecia a ninguém, quebrava a corrente de ferro, estraçalhava tudo. Todo mundo tinha medo dele, mas Jesus não disse nada, irmão. Jesus só foi botar o pé em Gadara, o demônio correu e disse: pronto, acabou a farra. O dono de tudo chegou, o Todo-Poderoso chegou, está no lugar, vamos logo lá, porque não adianta mais se esconder. Uma lição que os demônios aqui deixam para mim e para você, é que é o seguinte, irmão: os demônios estavam lá no sepulcro, lá escondido. Mas quando Jesus pisa em Gadara, assim que ele desembarca, os demônios dizem: quem chegou aí é o Todo-Poderoso. Não adianta mais se esconder, vamos lá nele. Os demônios sabem que de Jesus não dá para se esconder. Os demônios sabem algo que muito ser humano não sabe. Aleluia. Os demônios entendem uma coisa que a maioria do ser humano não entende: que de Jesus não se pode se esconder. Não adianta, ele já está em Gadara, vamos se apresentar. Correu, se prostrou, aleluia, e adorou e disse: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o Senhor veio aqui nos castigar. O Senhor veio nos castigar antes do tempo. Nós imploramos por Deus que não faças isso. Aí Jesus diz: saia deste homem. Saia desse homem. Libere a vida deste homem. Aí os demônios dizem: Senhor, já que o Senhor vai nos expulsar, manda a gente para dentro daqueles porcos, porque ali havia uma manada de porcos perto daquele lugar, o texto vai dizer. Uma manada de porcos. E havia pessoas cuidando dos porcos. Havia gente ali cuidando de porco, irmão. Agora imagine: havia uma vida ali
em estado de decadência, mas as pessoas preferiam cuidar dos porcos. Aleluia. Oh, aleluia. Havia um ser humano que precisava de ajuda, mas as pessoas preferiam cuidar de uma manada de porco, de um rebanho de porco. E o que é que a gente vê hoje, irmão? A gente vê cachorrinho de madame que tem uma vida, irmão, melhor do que mendigo de rua. É veterinário, é banho toda semana, é comida das melhores. Tem gente que cuida melhor de animal do que de ser humano. E Deus vai cobrar isso. Passa pelo ser humano jogado na sarjeta, na calçada, com seu cachorrinho na coleira. O ser humano para ele é o cachorro. E o cachorro é o ser humano. Mas Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Aí Jesus disse, vão, entre nos porcos. E quando os demônios entram dentro dos porcos, irmão, a Bíblia diz que os porcos se jogaram do monte embaixo dentro do mar e morreram afogados. Mais de 2.000 porcos. Eu imagino, irmão, que aquele lugar ali, uma da renda daquele lugar era a venda da carne dos porcos. Eu acho que eles negociavam com aquilo. E agora eles tiveram um prejuízo de mais de 2.000 porcos. Agora, dentro de um contexto, irmão, bíblico, teológico, a Bíblia vai dizer, irmão, que a carne do porco era proibida ao povo judeu. O povo judeu não podia comer porco. Por isso, do lado de cá, eles criavam, porque aquele povo não era judeu. Ou seja, Deus não se agradava que o povo judeu se alimentasse de porcos. Aleluia. Mas como o ambiente ali, o inimigo era quem dominava, então ali podia se fazer tudo que desagradasse a Deus. Mas quando Jesus chegou para trazer libertação, já que eu vou agora libertar a vida desse homem, expulsar o demônio, vou de uma vez só também tirar aquilo que não me agrada. Vou tirar esses porcos aqui também. Aleluia. Aleluia. Aí deu um prejuízo, irmão, para aquele lugar, para aqueles homens. Aleluia. É desse jeito, irmão. Quando Jesus chega no ambiente e vai começando a libertar a vida, irmão, a boca de fumo vai se fechando na localidade, os bar vai se fechando, porque Jesus, aleluia, Jesus vai fazendo a obra completa, vai salvando vida e ainda vai limpando a área. Vai limpando a área. Onde Jesus, a boca de fumo vai fechando, o bar vai fechando, porque Jesus é poderoso para fazer. Jesus é poderoso para fazer. Já que eu estou no ambiente, Jesus fala assim, irmão, já que eu estou no ambiente, vou libertar a vida e ainda vou limpar a localidade. Mas nem todo mundo gosta disso, irmão. Quem gosta da porcaria, da porcarada, fica com raiva quando um bar fecha, quando a boca de fumo fecha. Quem gosta do pecado fica com raiva. Aleluia. Mas não tem ideia de quantas vidas são destruídas através dessas coisas. Fica com raiva. Aqueles homens que estavam apacentando os porcos ficaram com raiva quando viram o prejuízo que tomaram. Aí foram e começaram a divulgar, tem um tal de Jesus aí que está dando prejuízo. A mensagem que eles estavam espalhando em Decápolis. Esse tal de Jesus aí, vamos mandar ele embora. Aí chegaram para Jesus e disseram, Jesus, sai daqui da nossa região. Não vem para aqui, não vem fazer culto aqui mais não. Aleluia. 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 Era Jesus expulsando os demônios e os moradores de Gadara querendo expulsar Jesus. Porque os porcos foram-se embora. Aquilo que desagradava a Deus saiu também. Era a vida sendo liberta e coisas que desagradam a Deus se fechando. Coisas que desagradam a Deus também sendo resolvidas. Porque aqui Jesus resolveu o problema dos demônios e o problema dos porcos.
E tem gente que não gosta disso. Tem pessoas que não gostam. E eles pediram para Jesus sair de Gadara. Mas Jesus, ele tem as suas estratégias. Jesus está bom, eu vou. Aí o que era endemoniado disse, deixa eu ir com o Senhor. Ele agora está liberto, está vestido, está diferente. A Bíblia diz que ele está em perfeito juízo. E a primeira coisa que uma pessoa que está em sã consciência faz, a primeira coisa que uma pessoa está com juízo perfeito faz, é querer seguir Jesus. Aleluia. Aleluia. A primeira coisa que alguém que está com juízo perfeito vai fazer é querer seguir Jesus. Deixa eu te seguir, Jesus. Deixa eu seguir o Senhor. Aí Jesus disse, não. Você vai ficar aí em Gadara. Eu quero você aí incomodando. Eles podem até não querer me aceitar, mas vocês vão ter que aceitar. Você é daí, você vai ficar aí. Aleluia. Aleluia. Você vai ficar aí, incomodando aí as pessoas que te conheciam, ô glória. As pessoas que viam você na cachaça, nas drogas, vai ver você diferente aí, pregando a minha palavra. Aleluia. Aleluia. Já que eles não querem me aceitar ainda, mas vão ter que engolir você. Aleluia. Vão ter que engolir você, vão ter que aceitar você de todo jeito. Você é morador daí, vai ficar aí e vai dizer aí quão grandes coisas o Senhor fez por você. Agora veja, os donos dos porcos espalhou algo sobre Jesus. Aí Jesus disse, essa é a mensagem enganosa. Agora eu tenho um pregador, o gadareno. Aleluia. Você vai pregar e vai dizer quão grandes coisas Deus fez na sua vida e quão grandes coisas, quão grande misericórdia Deus usou na sua vida. Vá e fale. Aí o gadareno, irmão, começou a pregar nas 10 cidades, em Decápolis. Aí eu disse, mas Senhor, qual é o teu propósito real em Decápolis? Um lugar que não gostava de Deus, não gostava do Senhor. Um povo que não queria saber de Deus. Qual é o teu propósito, Senhor, ali? Ele disse, eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. Vai começar com gadareno e vai terminar com um missionário. Eu, que missionário, Senhor? Um missionário chamado Paulo. Eu disse, mas Jesus, o que é que tem a ver Paulo com Gadara, com gadareno? Ele disse, Paulo tem tudo a ver com Decápolis. Aleluia. As 10 cidades de Decápolis, irmão, tinha uma das 10 cidades que se chamava Damasco. Damasco era uma das 10 cidades desse território aqui do Gadareno. Aleluia. E se os irmãos conhecem um pouquinho de Bíblia, vai saber que em Atos capítulo 9, Paulo, que antes era Saulo, perseguidor dos cristãos, está indo agora para a cidade de Damasco, para o território de Decápolis, perseguir os cristãos. Espera aí, irmão. Mas agora, Decápolis, um lugar que era dominado pelos demônios, agora está cheio de cristão, tá? Porque aquele gadareno fez o serviço direito, irmão. Paulo está indo para Decápolis perseguir cristão lá. Um lugar que era dominado pelos demônios, agora está cheio de cristão. Está cheio de cristão. O negócio é tão sério que o fariseu tinha tanta raiva de ir para Decápolis que Paulo teve que pedir cartas de autorização nas sinagogas para poder ir para o território de Decápolis. Porque para um fariseu pisar naquele território era impensável. Tinha que ter uma autorização especial para chegar lá naquele território. E está indo Saulo agora para Decápolis. Não, aleluia, para fazer a coisa certa. Não para libertar vidas. Não para propagar o evangelho, mas para querer impedir o evangelho. Veja bem, Jesus foi para um território que os demônios dominavam, fez a limpeza, deixou bonitinho, levantou um gadareno, um missionário gadareno, que os demônios faziam
aleluia, festa na vida daquele homem. Aquele homem era um escravo do diabo, aleluia. Aí vem Jesus, aqui está um gadareno, irmão, que vocês estão olhando aqui para ele. Aí vem Jesus, liberta o homem, faz dele um pregador do evangelho, deixa na localidade, aleluia, para fazer o trabalho santo. Aí vem um religioso, irmão, que nunca se importou com Gadara, nem com Decápolis. Um povo, aleluia, que nunca deu a mínima para aquela localidade. Aleluia. Que pouco estava se lixando com as vidas que estavam escravizadas naquela localidade. Aí lá vai Saulo para querer impedir aquilo que Jesus vinha trabalhando há tempo. Aquilo que Jesus já vinha projetando há tempo. Porque Decápolis era projeto de Jesus. Decápolis agora está cheio de cristão. Está cheio de cristão naquela localidade. E Saulo está indo lá para capturar os cristãos. Achando que estava fazendo um serviço para Deus. Tem gente, irmão, que quer rivalizar com a obra de Cristo. Aleluia. Jesus está operando em determinada localidade, está fazendo uma obra maravilhosa de libertação, uma obra no campo espiritual, aleluia, e tem gente que quer atrapalhar, irmão, achando que está fazendo um serviço para Deus, aleluia, mas não tem problema não. Jesus também, aleluia, se libertou um gadareno, aleluia, não liberta um Saulo, aleluia. Se libertou um endemoniado, não liberta um homem instruído, aleluia. Se libertou a pessoa que era do mundo, escravo do mundo, aleluia, escravo das drogas, da bebida, não liberta um que está dentro da igreja. Liberta, irmão. Saulo era de igreja, Saulo era de sinagoga. Se Jesus libertou um que estava nos sepulcros, cheio de demônio, fazendo o que não presta, não liberta um que está dentro da igreja, aleluia. Liberta, irmão. E Saulo agora está indo para Decápolis, para uma cidade chamada Damasco, que era território do gadareno também. Indo não para fazer a obra do evangelho, mas para querer atrapalhar. Aí Jesus vai ter um encontro com ele, irmão. A caminho de Damasco, essa cidade também que compunha o território de Decápolis. Jesus se encontra com Saulo, aleluia, oh glória. E antes dele entrar na cidade, irmão, Jesus tem um encontro com ele que ele cai em terra, cai no chão, aleluia. Vê a semelhança, irmão? Jesus, quando chega em Decápolis, os demônios caem em terra, aleluia. Quando ele chega agora em Decápolis de novo, Saulo cai em terra, aleluia. Aonde Jesus chega, aleluia, tem que ter respeito e reverência. Você pode até vir com um pensamento que vai acabar, que vai fazer, eu vou acabar, eu vou estraçalhar, mas quando você chegar bem pertinho, aleluia, Jesus vai fazer você cair com a lata no chão. Vai fazer você cair com a cara no chão. E Saulo cai, irmão, com o rosto em terra e diz: Senhor, quem és tu? Os demônios sabiam quem era Jesus. Jesus, filho do Deus Altíssimo. Mas Saulo não sabia quem era Jesus. E Jesus vai dizer para ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. Entra na cidade, vai na casa de Judas e fica lá. Aí a Bíblia vai dizer, irmão, agora veja o mistério. Eu não quero que você, teólogo, assine isso embaixo, não. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus vai na casa, no território de Decápolis. Porque Damasco era território de Decápolis. Ele vai na casa de um certo discípulo. Que discípulo é esse, irmão? Aleluia. Quem é este discípulo de Jesus? Qual foi o discípulo que Jesus fez em Decápolis?
Aleluia. Vamos lá, irmão, vamos meditar. Jesus, quando foi a Decápolis, foi expulso de lá e levou seus 12 discípulos. A única pessoa que ele deixou lá foi o gadareno. Aleluia. Aleluia. Mas a Bíblia não relata o nome do gadareno. Mas, irmão, o único discípulo que Jesus deixou no território de Decápolis foi o gadareno. Mas até então ele não tinha nome. Mas todo mundo tem um nome, irmão. E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que um certo discípulo, por nome Ananias, vai lá na casa de Judas Aleluia. Meu irmão, eu quero tanto acreditar que esse homem é o gadareno. Amém, meu irmão. Eu quero tanto acreditar que este homem é o gadareno. Eu quero acreditar que ele é este discípulo que Jesus formou, que deixou lá em Decápolis, nesse território. E agora ele vai ter um encontro com Saulo. Vai evangelizar Saulo de Tarso. Porque o gadareno, irmão, foi um grande evangelista. Tem gente que vai me criticar por esta mensagem. Mas você também não pode provar que Ananias não pode ser o gadareno. Este certo discípulo. A história fica muito bonita, irmão. Um homem que vivia escravo do demônio, escravo de demônios. Uma vida jogada, desprezada. Agora se torna um grande pregador do Evangelho. Um homem que vai instruir nada mais nada menos do que outro grande missionário que veio se tornar o apóstolo Paulo. E Gadara, Decápolis, que ninguém dava nada. Agora tem grandes homens e grandes mulheres, pregadores, ministros do Evangelho do Senhor. Porque assim era Decápolis. Um território à parte daquilo que Deus queria. Mas Jesus entrou nesse território e levantou grandes homens de Deus. Levantou o gadareno, agora Saulo de Tarso também se converte no território de Decápolis. E por que não pode ser também com esta localidade, irmão? Com Três Marias. E por que Três Marias também não pode ser uma localidade escolhida por Jesus para levantar homens e mulheres de Deus para fazer a sua obra? Começou por mim. A começar por mim nesta rua, eu era um gadareno. E Jesus veio e me resgatou. Me libertou do poder das trevas. E disse, vai pregar a minha palavra aí nesta localidade. E você que é contra este trabalho, Jesus vai ter um encontro com você também e abrir seus olhos. Porque Deus tem feito grandes coisas nesta rua. E eu creio que Jesus tem muito mais pessoas para levantar nesta localidade. Assim como ele fez em Decápolis. Ele pode fazer aqui nas Três Marias. Não levantar pessoas para se acomodar em bancos, mas levantar pregadores, evangelistas, discípulos que vão levar a mensagem de Deus, que vão invadir outros territórios para libertar vidas que estão escravizadas pelo inimigo. Veja a missão deste gadareno, irmão. Muita gente me critica.
gadareno queria fazer conforme os padrões. Ele viu 12 discípulos indo com Jesus e disse: eu quero ir também, eu quero te servir da maneira que todo mundo serve. Olha o mistério. Aí Jesus disse: não, com você o mistério é outro. É diferente. Você não vai comigo no barco, não. Você vai ficar aí em Gadara para fazer uma missão. Aleluia. Aleluia. Por que esse irmão não está numa igreja? Porque Jesus mandou eu ficar em Gadara para fazer a missão. Você vai ficar aí em Gadara para fazer a missão. Porque eu vou dizer, irmão, aquele homem tinha um potencial espiritual muito grande. Para o inimigo enfiar 2.000 demônios dentro daquele homem, era porque aquele homem não era qualquer um. Se o diabo tinha tanta sede daquele gadareno, é porque aquele homem tinha alguma coisa de especial e Jesus sabia. Aquele homem evangelizou toda aquela localidade. Sozinho ele evangelizou toda aquela localidade. E muitas pessoas passaram a crer em Jesus através da vida daquele homem. Todos de pé, irmão, em nome de Jesus.